A paz do Senhor, amados adolescentes, tudo bem? Hoje nós estamos com a nossa 10ª lição falando sobre a igreja e a sociedade. E temos dois textos bíblicos. Um está em Mateus capítulo 16, versículos 16 a 18, que diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O nosso outro texto está em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Então nós vamos entender pela palavra de Deus que a igreja ela foi estabelecida sobre uma pedra, sobre uma rocha. Ela foi estabelecida sobre uma afirmação. Qual é a afirmação? A afirmação de Pedro dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Cristo é a base sólida, a base firme da igreja. E é o que nós vamos aprender nesta lição de hoje. Quais são os três objetivos da nossa lição? Primeiro, ensinar o que é a igreja dentro de uma perspectiva bíblica, conscientizá-los a respeito da importância da igreja do Senhor e mostrar as ordenanças da igreja. Vamos lá então, já na primeira pergunta, ou naquilo que está sendo tratado, o que é igreja? O que nós entendemos que seja a igreja? É bem provável que desde criança você frequenta uma igreja, porém você sabe qual o significado dessa instituição divina? A igreja não é um prédio onde nos reunimos, também não é a denominação a que pertencemos. A igreja é constituída por todos aqueles que um dia experimentaram o novo nascimento e amam a Jesus. Então a igreja não é a organização. Claro, somos assembleanos, fazer parte da Assembleia de Deus é importante? É, com certeza. Não há dúvida quanto a isso. Participar, congregar aonde tem um prédio, tudo isso é muito bom. Mas a igreja vai além das quatro paredes, porque a igreja ela é composta de pessoas que não somente na igreja local, onde estamos, mas na igreja mundial, aqueles irmãos que já partiram, eles também são a igreja, só que a igreja já em um outro estado que não vai mais precisar de qualquer tipo de julgamento. A palavra igreja no grego significa eclésia, que é chamados para fora. Chamados da onde? Tirados da onde? Chamados do mundo para uma vida com Deus. Chamados do mundo para uma vida de louvor, de testemunho, uma vida de trabalho para o Senhor nosso Deus. É a família de Deus aqui na terra, uma família bem numerosa, formada de pessoas diferentes, né? Pessoas de diferentes idades, pessoas de culturas diferentes, pessoas de posição social diferente. Isto é a igreja. A igreja é isto. Mas quando reunimos, formamos um só povo que adora o Senhor. Aí não tem se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher, se é pequeno, se é grande. O importante ali é que está reunida a igreja, a eclésia, chamados para fora, chamados do mundo para formar a igreja. E esta igreja, que depois ela que é formada pelo Senhor, chamada pelo Senhor para fazer a diferença, o que vai acontecer depois? Ela vai sair para evangelizar.
ela vai sair para pregar esta poderosa palavra. O valor da igreja. O valor de uma igreja não está na sua arquitetura, no poder aquisitivo dos seus membros, no número de congregações que possui. Seu valor está no precioso sangue de Jesus, o Filho de Deus. Amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, ter uma igreja boa, grande, espaçosa, que acolhe bem os nossos irmãos, acolhe bem os obreiros, é bom? Isso é importante, mas a igreja não vai ser medida por isso. A igreja, ela vai ser medida se de fato nós estivermos vivendo o que Jesus ensinou. Jesus disse, olha, vocês precisam amar uns aos outros, porque nisso as pessoas, o mundo irão reconhecer que eu enviei a vocês. Vocês estão entendendo, amados? Então há essa importância de nós valorizarmos o sangue de Cristo, valorizarmos João 3,16, o Pai que envia o Filho, e valorizar o Espírito Santo que veio com a missão de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então precisamos valorizar a Trindade. E valorizando a Trindade, precisamos valorizar uns aos outros também. A igreja, quando ela é instituída, levantada pelo Senhor, ela tem a missão de quê? De discipular, a sua liderança deve discipular os seus membros, deve levar os seus membros à adoração, deve levar os seus membros a entender que há serviço e, na mesma medida, a igreja ela existe para adoração e para a evangelização. Não existe outros motivos pela qual a igreja existe. A igreja existe primeiro para adoração, para confirmar a sua fé em Cristo, adorar Cristo, adorar o Pai, adorar o Espírito Santo. E depois, uma vez uma igreja já formada, firmada no Evangelho, ela sai para alcançar outras pessoas e trazer as pessoas para o Senhor nosso Deus. Lugar de comunhão e serviço. A igreja deve ser um lugar de comunhão e fraternidade. O Senhor não deseja que sejamos crentes solitários. Segundo John Wesley, fundador da Igreja Metodista, não há nada mais anticristão do que um cristão solitário. Por quê? Porque Deus nos chamou para vivermos unidos, para vivermos em comunhão, desfrutarmos de comunhão, vivermos a comunhão. Então não tem por que ficarmos separados uns dos outros. Se alguém quer fazer um propósito de jejum, tudo bem, ficar isolado um pouquinho que fique, mas depois não é bom que permaneça dessa forma. Os dons espirituais não cessaram e nem foram apenas para a igreja primitiva. Eles são atuais e jamais devem ser usados em benefício próprio. Os dons espirituais são tão importantes para a igreja que Paulo desejava que todos fossem instruídos a esse respeito. Os dons contribuem para que a pregação do evangelho seja feita com ousadia e se torne eficaz, levando muitos a crerem em Jesus, tornando-os novas criaturas. Você tem orado e buscado os dons espirituais? Eles são presentes de Deus para você, a fim de que possa servir ao Senhor em sua igreja com mais eficácia. Então, a igreja é um lugar de comunhão, é um lugar de adoração, e é na igreja que o crente cheio do Espírito Santo, ele estará apto para quê? Para sair para a evangelização. Ele vai estar apto para sair, para pregar, para anunciar essa palavra. E aqui diz anunciar a palavra de modo eficaz, com ousadia. Não de qualquer maneira, mas pregar a palavra com firmeza, com graça, com dedicação. E isto é muito importante, tá certo? Quais são as ordenanças que a igreja pratica, que a igreja faz e serve de testemunho para a sociedade? Primeira delas
é a ceia do Senhor. O Senhor Jesus deixou duas ordenanças para a sua igreja. Estas ordenanças independem de denominação, são para todas as igrejas de Cristo. Vejamos. Ou seja, eu sou assembleano, mas a Batista vai observar, a casa de oração, o metodista, as demais igrejas que são evangélicas irão observar a necessidade da ceia do Senhor, do pão e do cálice, segundo o modelo bíblico. Foi instituída por Jesus quando a sua última ceia aqui na terra, com seus discípulos. Todos os anos os judeus comemoravam a festa da Páscoa. Páscoa é uma coisa, ceia é outra. No dia que Jesus comemora com seus discípulos a última Páscoa, depois de terem feito a refeição da Páscoa, é que Jesus vai instituir aquele que seria um memorial sobre acerca do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, todos os anos eles faziam isso, e Jesus agora envia os seus discípulos a Jerusalém para que preparassem ali a ceia. O Salvador se reuniu em um grande salão, ele tomou o pão e pediu que o Pai abençoasse. Em seguida, Jesus partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, tomai e comei dele. Em seguida, Jesus agradeceu ao Pai pelo cálice de vinho, cada um bebeu um pouco, e o Senhor Jesus declarou: este é o meu sangue. Quando terminaram de cear, Jesus e os discípulos foram para o Monte das Oliveiras. O que a Santa Ceia representa para você? Vamos lá então. O que ela representa para você? Qual a importância da ceia? Sabemos que a ceia, e nós falamos isso constantemente, hoje eu estou gravando para vocês e eu tenho uma ceia em uma de nossas congregações hoje. Então eu vou dizer para você que a ceia, ela deve ser para nós a maior festa de comunhão da igreja. A maior festa que a igreja ela pode participar. Que esse momento ímpar dos seus servos com o seu Senhor Jesus Cristo. Do adorador, né? Do adorador, que somos nós, com aquele que é adorado, ou com aqueles, Pai, Filho e Espírito Santo, que é adorado. Então, queridos, é muito importante a ceia. A ceia nos aproxima de Deus. E a ceia, ela também anuncia que em breve a última ceia vai ser esta que participamos e terá uma outra ceia com o Senhor na eternidade. Então, a ceia, ela aponta para o sacrifício de Cristo. Quando Jesus oferece a sua carne, observação, Jesus ele não foi Marte, Jesus se entregou porque ele quis para nos salvar. Então o pão representa a sua carne, que ali na cruz foi partido, foi sacrificado em nosso resgate. E também a ceia, por meio do cálice, vai simbolizar o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também foi derramado ali na cruz. Quem pode participar da ceia? Aqueles que estão em comunhão com o corpo do Senhor Jesus. Aqueles que vivem, que estão gozando de plena comunhão com o corpo. O interessante é que Jesus ele toma o pão e abençoa e parte dá aos discípulos. E agora ele pega o cálice também, apresenta o Pai, abençoa e também dá aos seus discípulos. Hoje, devido aos momentos que estamos vivendo, já tem o pão que vem cortadinho, já tem o cálice que vem separado, até por causa das enfermidades que estão aí, mas o simbolismo continua o mesmo. E Jesus diz que é para participarmos até que ele venha. Então, o que é a ceia para você? Ela não é somente uma cerimônia religiosa, mas também é um memorial que nos lembra que Jesus foi ferido na cruz e ali derramou seu sangue por nós e que um dia ele voltará. O pão que é oferecido na Santa Ceia aponta para Jesus. Como eu disse, o pão simboliza o corpo do nosso Senhor. E o cálice, o seu sangue, ou seja, o alto preço. Jesus ali está sendo simbolizado
pelo Cordeiro que era morto para libertar o povo do seu pecado. Então Jesus ali na cruz do Calvário, ele está morrendo, ele vai morrer por mim, por você, vai se entregar por mim e por você, para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna, através do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse preço não foi uma coisa que perde o valor com o ouro, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. Na verdade, eu quero tirar até vocês, né? Nós somos libertados ou fomos libertados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão. Nós vamos entender o seguinte. Paulo vai dizer, Pedro também vai dizer, que é para nós glorificarmos a Deus porque nós fomos comprados por um alto preço. E esse preço não é um preço qualquer, não foi prata ou ouro, ou qualquer outro material, porque tudo isso perde o valor, mas foi com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, por alguém que não tinha nenhum tipo de pecado. Então o valor desse sangue puro é algo tremendo, é algo que vai acontecer já na eternidade. Na eternidade acontece, depois literalmente acontece há quase aproximadamente 2000 anos atrás, e até hoje o poder deste sacrifício, o poder do corpo, o poder do sangue de Cristo ali na cruz continua tendo a mesma validade de antes. Jesus, e nunca o sacrifício de Cristo vai perder a validade, porque ele foi oferecido na eternidade. E aquilo que é oferecido na eternidade jamais perde o seu valor. Então, amados, olha só, caso esteja participando da Santa Ceia, faça sempre com muito amor, temor e humildade, pois você não está diante de meros símbolos ou de um ritual religioso, e sim do ilustre memorial da morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, a ceia ela não deve ser banalizada de qualquer maneira. Se você perguntar, pastor, quem pecou durante o dia pode participar da ceia? Jesus vai falar, vai autorizar Paulo, examine-se, ou seja, faça um exame, olhe para dentro de si, peça perdão a Deus e participe. Tenha esse prazer para participar. A outra ordenança que deve ser observada por todas as igrejas evangélicas, cristãs evangélicas, é o batismo. E vale a pena dizer que o batismo é que abre a porta para a entrada na ceia. Se a pessoa não se batizou, ela está privada, pelo menos na nossa denominação, na denominação que eu pastoreio, que é a Assembleia de Deus, ele está privado da ceia. Para que ele possa participar da ceia, ele precisa batizar-se primeiro, para que depois ele tenha acesso à maior festa da igreja, como eu falei. O batismo, assim como a Santa Ceia, não tem o poder para salvar. Concordo plenamente. A ceia não salva ninguém e nem o batismo salva. Mas, se podem observar, vamos observar essas duas ordenanças e praticá-las na nossa vida. Somos salvos mediante a fé no sacrifício de Cristo. Porém, aqueles que receberam Jesus Cristo como Salvador, ao serem batizados, estão dando testemunho público que são novas criaturas. A Bíblia nos ensina que o batismo nas águas deve ser feito por imersão. Nós batizamos por imersão, mergulho completo, né? O oficiante, aquele que está batizando, vai mergulhar por completo aquele que está sendo batizado, tá certo? Agora, se você que chegar aqui entender que o seu batismo por aspersão também é certo, não tem problema, não tem problema. Você vai ficar com o seu batismo e com certeza tendo a certeza da salvação, porque como falamos, o batismo não salva,
O que salva é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Só que aquele que pode batizar-se também não faz, ele está, de alguma forma, negligenciando a palavra de Deus. Ele não está preocupado em cumprir a palavra do Senhor nosso Deus. O batismo também é um memorial que lembra a morte da nossa vida de pecados e o surgimento para uma nova vida de santidade e comunhão com Deus. E, inclusive, o batismo, o nosso batismo, é simbolizado também pela morte de Jesus. Jesus, ele morre, vai, mas quando ressuscita, ressuscita em um corpo glorificado. Nós, quando descemos as águas do batismo, nós estamos sepultando ali, numa linguagem figurada, a velha natureza. A velha natureza vai morrer quando ela for mergulhada ali naquelas águas. E quando levantar-se, entende-se que vai levantar um novo homem, uma nova mulher, cheio da presença do Senhor nosso Deus. Você já experimentou o batismo? Se não, então não perca tempo. Seja batizado em nome de Jesus e demonstre publicamente que você é uma nova criatura. Só que, reformulando, você seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você seja batizado em nome de Deus, em nome de Jesus e em nome do Espírito Santo. Tá? A nossa fórmula batismal está em fazer a citação dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque nós não somos unicistas. Os unicistas fazem tudo em torno de Cristo, tá bom? Mas nós cremos na Trindade. Então a Trindade faz parte da bênção apostólica, faz parte de tudo na vida da igreja. Inclusive, a gente se depara com pessoas que fazem oração e depois oram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu entendo que a oração deve ser endereçada ao Pai em nome de Jesus. E quem é que está te ajudando na intercessão? O Espírito Santo. Então nós oramos ao Pai em nome de Jesus com a ajuda do bendito Espírito Santo. E vimos que o batismo é um testemunho público. Batismo é um testemunho público da confissão que nós fizemos, ou de forma particular, ou até mesmo indo à frente na igreja. Mas agora o batismo é que vai te nortear, o batismo é que vai dizer de fato quem você é, e o que você de fato está fazendo, tá bom? Então, por isso é importante o batismo. E lembrando, então, que ele vai abrir para mim, vai abrir para você, abriu para mim e abriu para você que já foi batizado, o acesso à ceia do Senhor. Recapitulando, somos a Igreja de Cristo na Terra. A igreja não é a invenção do homem algum. Ela foi fundada e edificada por Jesus Cristo depois da família. Jesus, então, criou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, criaram duas instituições. Primeiro a família lá no Éden. E depois agora a igreja instituída onde? Lá no cenáculo. Na verdade, eu até diria que no cenáculo ela foi confirmada quando o Espírito Santo vem. Mas ela vai ser assim, a sua base vai ser fincada, como nós lemos aqui no texto bíblico, quando o Senhor pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta aos seus discípulos: o que estão dizendo acerca do Filho do Homem? Alguns falam: é profeta, é João Batista, é Elias, tal, e aí sim vai. E ele vira para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai dizer: disseste bem, o Pedro, filho de Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Portanto, eu te digo que tu és Pedro, fragmento de pedra, pedrinha, cascalhinho. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, a palavra que eu sou filho de Deus, eu edificarei. Ali estava sendo edificada a igreja. E as portas do inferno não só, mas tem várias portas. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que lutam contra a igreja até hoje. E a igreja está
prevalecendo e vai assim até o arrebatamento. Eita maravilha! Então está aqui esta importância da igreja. A igreja ela é estabelecida como sal da terra e como luz do mundo. Muitos estão decepcionados com a igreja, mas Deus não decepciona ninguém. E em breve Jesus virá para buscar a sua noiva, né, que se tornará a sua esposa. Olha só, amados, de fato, tudo que tem a mão do homem pode trazer algum tipo de tristeza, algum tipo de situação de angústia, de decepção. Mas lembre-se de uma coisa, Jesus nunca vai te decepcionar. O Pai nunca vai te decepcionar e nem o Espírito Santo. Então, por isso que você deve permanecer firme, fiel ao teu chamado. Você já se inscreveu no canal? Já acionou as notificações? Ainda não? Semana que vem falaremos sobre a sociedade e trabalho. Ainda não? Você não está inscrito no canal? Venha para o canal, traga mais alguém. Você é adolescente, eu sei. Se você quiser, você vai trazer mais um, vai trazer mais dois, mais três. Vai trazer a sua mãe, vai trazer o seu pai, o seu tio, sua avó, seu avô. Traga todo mundo. Por quê? Porque não só você, mas eles também receberão a palavra de Deus. E poderão um dia participar, se ainda não fazem, participar da mesa do Senhor e receber do Senhor as bênçãos e as promessas. E Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tá? Não deixe de dar o seu joinha. O seu joinha também é muito importante para que esta mensagem alcance a vida de mais alguém. Tá bom? Deus abençoe de forma extraordinária.